Oi, gente, eu quero conversar com vocês sobre como deixar de ser burro, de ser um jumento, de ser um animal de teta e se transformar em um simples bocó. Sobre as inúmeras formas de manipulação às quais nós estamos sujeitos ao longo da vida e algumas dicas para evitar a maior parte delas. Eu acho que não dá para evitar todas, mas pelo menos as principais, as mais escrachadas, assim, eu acredito que dá pra gente evitar sim. Então, esse aqui é o Papo Bocó, eu tô falando sem roteiro mesmo, vai sair o que vem na minha cabeça. E minha cabeça é uma bagunça, então vocês me perdoem. Mas o papo é sobre exatamente essa necessidade de a gente deixar de ser burro e se tornar uma pessoa ciente da nossa ignorância. Então, essa brincadeirinha sobre ser burro, as diferenças de ser burro e ser bocó, é exatamente sobre isso. Eu acredito que a maior parte de vocês já foi uma pessoa extremamente burra, se você tá aqui nesse canal, principalmente. E quando a gente é burro, o problema disso é que a gente não tem ciência de que a gente está sendo burro e a gente acredita que é extremamente inteligente porque não temos ciência da nossa própria ignorância. E esse é o problema, essa é a armadilha. Quando eu falo de pessoas burras, eu quero deixar bem claro que eu estou falando de um momento de transição para você deixar de ser um afegão médio para se transformar em uma pessoa ciente da sua ignorância. O que é esse momento de transição? A maior parte das pessoas do mundo é o que a gente chama de afegão médio. São pessoas que querem viver a vida delas em paz, de boa, criar família e trabalhar, colocar comida na mesa e simplesmente viver a vida em paz. Fazer um churrasco no final de semana, tomar minha cerveja. Pelo amor de Deus, não quero discutir política, não fala de política comigo. Eu odeio política. E sinceramente, tudo bem, sabe? Eu queria muito continuar sendo um afegão médio, porque na minha opinião é a melhor forma de se viver a vida, sabe? Vai lá, cria sua família, cria seus filhos e pronto. Essas pessoas geralmente discutem política nas vésperas da eleição e pronto, acabou, fecha o livro e vida que segue, toca o barco. Só que existe uma parte dessas pessoas que meio que sai da Matrix, mas não sai completamente. Fica com um pezinho lá e um pezinho cá. E essas pessoas especificamente, geralmente é quem faz uma faculdade, quem sai ali para buscar uma educação formal mais elaborada, que não significa que a educação formal vai te dar inteligência, pelo amor de Deus. Mas geralmente é esse bolinho assim de jovens adultos que vão buscar essa educação formal, acordam para a Matrix e querem sair da Matrix, mas ainda estão ali nesse meio termo, estão extremamente suscetíveis às manipulações dos chamados intelectuais. Os intelectuais, eles estão produzindo conhecimento dentro das academias universitárias, do que a gente chama, de academia, e esse conhecimento ele vai ser repercutido pelos intelectuais que estão mais próximos ali, que são os jornais, que são as mídias tradicionais e tudo. Essas pessoas, elas são aparentemente inofensivas. Elas geralmente são bonitinhas, elas são loirinhas, elas são engravatadinhas, elas têm discursos muito bonitos e discursos supostamente imparciais. E aí que tá o problema, meu amigo. Quando você está falando de política, quando você está falando de filosofia, é impossível você discutir alguma coisa de uma forma imparcial porque você obrigatoriamente vai estar partindo de determinado pressuposto filosófico. Escolha ele qual seja esse pressuposto, tá? É impossível. E por isso, eu não quero dizer que tudo é política. Pelo amor de Deus, eu odeio essa frase com todas as minhas forças. Eu acho que essa frase é o ápice da ignorância. Veja, ignorância é quem já saiu dessa fase aqui de burro, descobriu que é burro, mas resolveu ser ignorante. É o ápice da ignorância, gente. Nem tudo é política. Você pode assistir um filme, você pode viver sua vida, você pode ler um livro bom, sabe? Sem ser política. Nem, nossa, escuta uma peça, escuta uma música. Nem tudo é política. Mas quando você vai discutir assuntos políticos, assuntos que envolvem filosofia, para além da política, estrito sensu, aquela discussãozinha ali no congresso do dia a dia, você obrigatoriamente, óbvio, você vai estar partindo de determinado pressuposto, tá? E essas pessoas que estão ali no meio do caminho, que eu chamo de burras, elas vão começar a repetir esse discurso pronto, que é um discurso fácil, ele é um discurso que ele não te mostra da onde que ele veio. Então, ele não vai te contar que ele parte de determinado pressuposto para chegar àquela conclusão. Ele vai ocultar essas premissas e ele vai te dar só a conclusão. O problema disso é que talvez, tá?
você não concorde com as premissas do que aquela pessoa está falando. E a conclusão que ela te dá é uma conclusão linda. Geralmente esses discursos são muito bonitos, esses discursos falam de igualdade, de bem-estar social, de proteção às minorias, de acabar com os racistas, de acabar com os fascistas. São lindos. Quem não quer acabar com a desigualdade? Quem não quer acabar com a pobreza? Quem não quer acabar com todos os problemas que existem no mundo? Então as conclusões são muito bonitas, só que talvez você não concorde com as premissas dessas conclusões. Talvez, para você chegar nessa conclusão, você tinha que saber de determinadas coisas que, se você soubesse, você daria um passo para trás e falaria: opa, peraí, eu não acho que os fins justificam os meios. Eu não acho que, para a gente criar uma sociedade perfeita, isso justifique o sacrifício de pessoas, sabe? Assim, pode parecer muito absurdo, mas várias conclusões que esses intelectuais vão te dar de bandeja, às vezes envolvem esse tipo de coisa, tá? Então, nessa tentativa de deixar de ser burro para se tornar um bocó, é exatamente a tentativa que a gente faz aqui no canal de olhar discursos, olhar livros, olhar ideias e tentar entender da onde que essas ideias estão vindo. E é por isso que, desde o início, eu sempre deixei claro sobre quais premissas a gente está discutindo os assuntos que a gente discute aqui no canal. No início, muita gente me falou: por que você não fala simplesmente de livros e você não conta que você está partindo de premissas liberais, conservadoras e libertárias? Por que você simplesmente não vira uma pessoa que faz resenha de livros e aí você consegue abarcar essas pessoas burras que não vão entender as premissas das quais você está falando e manipulá-las para que elas acabem repetindo o seu discurso? Cara, isso pra mim é de uma má fé tremenda, sabe? Você fazer isso com alguém, você omitir que você tá fazendo isso, eu acredito que a maior parte das pessoas que está aqui na internet e que faz isso, grande parte dela não sabe nem que está fazendo isso, tá? Que essas pessoas estão repetindo discursos de outras pessoas, que estão repetindo discursos de outras pessoas ad infinito, até a gente puxar a primeira pessoa que começou a fazer isso de uma forma consciente. Mas tem muita gente que está fazendo isso de forma consciente, tá? A nossa tentativa é de deixar de ser burro, de deixar de ser essa pessoa manipulável, para se transformar em uma pessoa ciente da própria ignorância e uma pessoa que desconfia do que nos é dado de bandeja. Então, sempre que você vê alguma coisa, alguma solução que te é dada de bandeja, que te parece uma solução muito boa, você precisa sempre acender uma luzinha na sua cabeça. Gente, se eu tô falando de esquerda, eu tô falando de direita, não importa o seu posicionamento, tá? Investiga. Até porque ninguém pegou na sua mão, ninguém te tirou do sofá da novela das 9 e falou: vem cá, vamos sair da Matrix? Geralmente você fez isso sozinho. Foi você que quis sair da Matrix. Foi você que quis abrir mão de ser um afegão médio. Ninguém te obrigou a fazer isso. E já que você fez, para você não dar bobeira, sabe? Para você não ficar sendo essa pessoa manipulada, para você não ser, aos olhos de quem já passou por essa transição, a pessoa vai olhar para você e falar assim: ah lá, tadinho, nossa, tá falando umas coisas que não sabe nem o que tá falando. Tente, vamos lá, sabe? Vamos buscar. E eu não tô falando isso aqui pra tentar ganhar pessoas pra minha causa, que eu acredito que seja a causa certa, tá? Pode ser que ao investigar aí você acaba descobrindo que você concorda com as premissas ou que você discorda dos fundamentos que esse canal traz, sabe? E tudo bem. Aí a gente vai conseguir descobrir que pelo menos estamos falando de coisas diferentes. E aí vai ser muito mais fácil a gente discutir, o debate vai ficar muito mais às claras do que se você estivesse tentando simplesmente manipular a informação, ocultando da onde que você está tirando aquilo. Combinado? Esse é o Papo Bocó da semana. E esse foi um Papo Bocó que eu trouxe para complementar o último vídeo que a gente falou de liberdade, sobre as armadilhas de se manipular a palavra liberdade. Eu acho que faz parte desse vídeo aqui também. E é um vídeo introdutório para o próximo livro que a gente vai conversar,
que é o conflito de visões do Thomas Sowell. Então já fica a dica que vamos falar sobre esse livro. Estou terminando o fichamento dele e aí a gente fala sobre a origem mais profunda desses pressupostos, da onde que sai toda essa divergência que o Thomas Sowell vai nos contar, como sempre, de forma brilhante. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.